capítulo 1 do livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo 1, a partir do versículo 1. Todos acharam? De repente, se você tiver com sua Bíblia, compartilhe aí com o irmão ao lado. Você pode também ler aqui na imagem. O texto diz assim, a palavra de Deus diz assim: No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sineá, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: Tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade? O rei poderá pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, e de Ananias, Misael e Azarias: Peço-lhe que lhe faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. A esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e de sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Tu és o Deus, Pai, que faz essa palavra, por meio do Espírito Santo, ser viva em nossos corações. Então, por isso, nós pedimos a Tua direção, que o Senhor abra o nosso entendimento e fale profundamente aos nossos corações, e de modo que haja transformação das nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse capítulo 1 do livro de Daniel é um capítulo precioso. O livro é um livro precioso. E se a gente pudesse resumir
o livro de Daniel em duas perguntas, elas seriam as seguintes, duas perguntas principais. Como é que eu posso permanecer fiel a Deus em um mundo infiel? E como é que eu posso ser bênção e revelar o caráter de Deus, mesmo em uma cultura, em um mundo contrário a Deus? Então, se eu fosse definir, e definindo aqui um tema para essa mensagem, como o cristão, ele pode exercer, ele pode ser efetivamente um cristão em um mundo contrário a Deus. Como ser fiel a Deus em um mundo infiel. E essas perguntas, elas são essenciais a todos os cristãos do século XXI, especialmente em meio a esse século mau que a gente vive, onde ser cristão não é mais uma regra, isso tem se perdido cada vez mais, o mundo tem se secularizado. Na Europa, que há 100, 200 anos atrás era um continente cristão, hoje não mais, e isso, se repetimos o que a Europa viveu, isso é uma tendência que há de acontecer em nosso continente, queira Deus que não, mas é uma tendência, e o secularismo tem invadido o nosso país, por mais que muitas vezes a gente não tenha percebido. Então a gente precisa se perguntar, e se fazer essa pergunta, como ser um cristão fiel em meio ao mundo infiel? E o livro, ele traz duas divisões principais. Tem duas divisões no livro de Daniel. Do capítulo 1 ao capítulo 6, é uma narrativa histórica, por meio da qual se relata o que Daniel viveu ali, naquela sua experiência de exílio. E do capítulo 7 ao capítulo 12, é uma série de visões que transportam Daniel para dias além da sua época, para dias em que o reino de Deus se faria presente. Então é mais o caráter profético e de revelação aqui nessa passagem de Daniel. E meus irmãos, voltando aqui para o texto, especialmente aqui para o versículo 1, a Bíblia começa falando que toda essa história se iniciou no meio de uma crise. O povo de Judá, o povo de Deus, o povo de Israel, o povo escolhido, tiveram o seu rei e o seu reino invadidos e conquistados por outro povo, pelo povo babilônico. E como se não bastasse essa invasão, além de levarem o seu povo, o seu rei, eles levaram ali naquela invasão os instrumentos mais preciosos que aquele povo tinha para adoração. Assim como as mentes mais preciosas, os jovens que mais conhecimento e mais se destacavam ali, foram levados e foram arrancados daquela sociedade por meio daquele povo que a invadiu. Então, um cenário de crise, um cenário de desesperança, um cenário de desolação era o que definia o sentimento daquele povo no meio daquela situação, no meio daquele contexto. As promessas da aliança feitas a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Moisés, a Davi, elas pareciam distantes de serem enxergadas, porque agora eles só viam desolação. Eles não viam mais como aquele reino prometido poderia ser possível em meio a um cenário de exílio, de dominação. O rei e o reino que antes haviam sido prometidos pareciam cada vez mais distantes para aquele povo. Tente se imaginar, naquela situação, tente se ver como aquele povo que havia sido invadido e conquistado. E aqui, meus irmãos, a gente já começa a, de alguma maneira, tentar trazer isso um pouco para a nossa realidade hoje. Porque, assim como houve uma crise do povo de Deus no exílio babilônico, uma crise real, aquelas pessoas estavam sofrendo, existe uma crise em nosso meio hoje, em um exílio que não é um exílio físico. Nós, nosso país, vivemos de forma livre, nós não somos teoricamente conquistados por nenhum outro povo diretamente, nem outros países ao redor do mundo, mas podemos dizer que hoje nós enfrentamos lutas para não sermos dominados pelas ideias. O mundo que vivemos é um mundo que é dominado hoje pelas ideias da pós-modernidade, que faz com que o nosso rei e o nosso reino, que é Jesus e é o reino de Deus, pareçam mais distantes. É uma luta
que as ideologias trazem para a nossa mente, que fazem ou buscam nos afastar disso e dizerem assim, não, o rei de vocês ele não é verdadeiro, o reino que vocês esperam não é verdadeiro, e eles querem afastar isso da nossa mente. E apesar de não ser um conceito simples de ser abordado, eu não teria tempo de falar exatamente do que é a pós-modernidade, mas inclusive o bispo trouxe coincidentemente aqui um conceito disso aqui pela manhã, né? A gente não combinou, mas eu poderia trazer de uma outra forma e complementar aquilo, né? Uma outra visão, é que a pós-modernidade, em primeiro lugar, ela se pauta no secularismo. O que é o secularismo? É aquela ideia de que a gente tenta tirar Deus das nossas agendas, a gente tenta tirar Deus da nossa vida e Deus se torna um apêndice. Deus não pode ser mais o centro. Deus não pode ser mais a base, porque agora Deus é somente uma parte da nossa história e agora a nossa vida tem vários departamentos. E o secularismo ele produz uma outra coisa, que é o relativismo. É uma crença que se baseia na certeza de que não existem certezas. Veja que contradição. Né? E justamente isso vem do fato de que não existe mais um Deus que domina todas as coisas, que está no centro de todas as coisas. Então as coisas começam a ser fluidas, relativas. E isso, no final das contas, leva ao pluralismo, que é, já que não existe certezas, nenhum sistema de crenças é melhor do que o outro. Cada um deles tem o seu valor. Cada um deles tem a sua função. E, no final das contas, o que isso produz é não existem verdades. Não existem verdades. E isso não é uma percepção só da igreja, meus irmãos. Até filósofos, sociólogos, que muitas vezes sequer veem a vida sob a ótica cristã, enxergam isso. Obviamente, eles tratam isso de uma outra maneira. Eles reagem a isso de uma outra forma. Eu estava num curso recentemente, onde o professor não era cristão, e ele fez essa abordagem aqui de forma muito semelhante ao que eu estou fazendo. Só que a percepção que ele traz de reação a isso é completamente diferente do que nós cremos. Porque nós cremos na palavra, nós cremos nas escrituras, nós cremos em um Deus imutável. E isso muda a forma como a gente reage a essa realidade que está ao nosso redor. E a pós-modernidade, como eu estava dizendo, ela se esforça para que Jesus ele seja afastado de nós. Jesus se torna algo relativo, como algo não tão importante, e mais para frente, algo ruim, Jesus já não é algo tão bom, e no final das contas o que eles querem é que de fato a gente veja o Senhor Jesus como uma mentira, ou no máximo como um Jesus histórico, que viveu, mas não era Deus, que esteve na terra, mas não fez milagres, que estava entre nós, mas não era poderoso. E em meio ao evangelho, que em um ambiente que prega tanta pluralidade, Jesus tem se tornado, e o evangelho dele, não tão bem-vindos em nosso meio. Né? E no meio desse versículo 2, meus irmãos, continuando aqui, a gente tentar entender essa história, a palavra-chave que a gente enxerga aqui, que pode mudar um pouco da nossa crise em meio a tudo isso, é que a Bíblia diz que o Senhor entregou Joaquim. Isso pode parecer simples, mas isso é fundamental nessa história. Sabe por que eu estou dizendo isso, meu irmão, minha irmã? É porque, por meio dessas simples palavras, a Bíblia está dizendo para a gente hoje que foi Deus quem entregou aquele rei para aquele exílio. Foi Deus quem permitiu que aquilo acontecesse, e isso diminui um pouco da nossa desolação. E isso nos faz olhar para o tempo de hoje e perceber que o que tem acontecido também foi permitido por Deus. O nosso desafio é saber como lidar com isso, mas entendendo que o que tem acontecido na história é algo que foi permitido pelo Senhor. Deus estava fazendo a roda da história girar ali naquele momento para realizar os seus propósitos eternos, ao permitir aquela invasão. E dentro desse ponto aqui cabe um esclarecimento importante. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, importante. Quando você ouve falar desse termo Babilônia, em primeiro lugar, vem a uma ideia positiva ou negativa na sua mente? Negativa, né? Eu acho que é unânime isso aqui, né? E normalmente traz essa ideia mesmo, Babilônia é algo ruim, é algo afastado de Deus. O exílio, pior ainda, é a ideia de castigo, de condenação. Eu queria trazer aqui, de fato não tem como a gente fugir dessa ideia,
Mas eu queria trazer aqui uma contraposição a isso, da gente tentar ver algo que Deus quer fazer no meio disso e trazer um pouco de uma passagem que pode nos ajudar. Jeremias capítulo 29, a partir do versículo 1. A gente acho que tem essa passagem aí. Você pode acompanhar por aqui. Vê o que o texto fala. Versículo 1 e depois 5 e 7. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. E aí o versículo 5, ele traz aqui algumas direções para esse povo. A palavra de Deus diz assim: construam casas, habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. Note aqui, eu os deportei. E orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Esse texto, meus irmãos, nos revela que a perspectiva negativa sobre a Babilônia, embora não seja errada, ela é incompleta. Por quê? Porque essa passagem nos revela que Deus tinha bons planos para aquela cidade, para a cidade da Babilônia, que seriam executados por meio do povo dele que estava ali exilado. Deus pretendeu abençoar a Babilônia por meio da morada do seu povo naquela cidade. E eu não sei se isso fica claro para você, mas quando a gente tenta se olhar e olhar para os nossos dias hoje, parece que fica muito mais claro que o nosso desafio hoje, enquanto cristãos, é olhar para a Babilônia em que nós estamos inseridos e, apesar de vermos muitas coisas negativas, a gente passar e olhar e dizer: como eu posso fazer parte daquilo que Deus quer fazer nessa cidade? Porque se foi Ele que me deportou para esse contexto de vida, há algo que Ele quer fazer por meio de mim, por meio da minha família, da minha igreja, naquele local. Então, ser convocado a viver na Babilônia significa encontrar-se no centro da missão de Deus para o mundo, meus irmãos. Não estou dizendo que necessariamente é algo fácil, mas há algo de bom nisso, porque há algo da parte de Deus nisso. Então, estar no meio de uma Babilônia moderna, que para você pode ser a sua universidade, pode ser o seu trabalho, pode ser o colégio que você estuda, significa que você está no lugar de Deus, onde Deus queria que você estivesse, para que você estivesse no centro da missão dele, no meio desse mundo. E assim como Deus pretendeu abençoar a Babilônia, enquanto seu povo estava morando ali, Ele quer abençoar a Babilônia em que você está inserido, meu irmão e minha irmã. Enquanto você está ali, na sua sala de aula, no seu ambiente de trabalho, no prédio que você mora. Veja que responsabilidade e que privilégio você tem. Então, talvez, em primeiro lugar, a ideia é que você precisa inverter um pouco dessa percepção negativa e completamente negativa que você tinha do mundo que você está inserido. Assim como Deus tinha uma mensagem e trouxe salvação para alguns dos que estavam habitando ali na Babilônia por meio do seu povo, Ele tem uma mensagem que Ele quer levar por meio da sua vida, meu irmão, da minha irmã. Ele quer usar você para isso. E se a Babilônia... Isso é muito importante, gente, porque se a Babilônia que a gente está inserido, ela não é vista como um campo de missão, como ela precisa ser vista, ela vai tender a duas coisas que são muito ruins. Uma opção é que a gente passe a ver esse campo de missão como um campo de diversão, e isso é um dos grandes problemas da igreja do século XXI, é que a gente esqueceu que estamos num campo de missão e agora achamos que estamos num campo de diversão. E aí é que entra o mundanismo no meio da igreja, é que entra o mundanismo na minha e na sua vida. Veja que problema é a gente não enxergar a Babilônia como centro de missão. E um segundo problema que pode acontecer é outro, que pode parecer menos grave, mas é tão grave quanto, meu irmão. É que se a Babilônia não é vista como um campo de missão, a gente pode tender a tratá-la apenas de um modo defensivo. A gente rejeita ela, a gente evita contato com ela. E isso é escapismo. A gente foge das responsabilidades que o Senhor Jesus colocou nas nossas mãos. E a pergunta que eu lhe faço é:
Qual tem sido a sua reação à Babilônia que você se encontra inserido? Você jovem, tem vários jovens aqui nessa noite, adolescentes. Qual tem sido, crianças, adultos, senhores e senhoras? Qual tem sido a sua reação? Na universidade, no colégio, você tem uma missão ali. Deus tem algo para fazer na tua vida ali. No seu trabalho amanhã, na segunda-feira. E se a gente não entende e vive essa missão, a gente pode estar sob o risco de estar inserido em algum desses polos. Ou a gente está gostando demais dessa Babilônia, ou a gente está negligenciando a missão que Deus tem nos chamado a viver. Eu não teria tempo de falar, meus irmãos, aqui, mas em meio ao meu período de universidade, eu me vi diante desse conflito. E Deus disse assim, olha, só existe um caminho, você precisa ver esse local como um campo de missão. E foi em meio a essas provocações da parte de Deus na minha vida que a gente iniciou um momento de culto ali no meio de um dos prédios provavelmente mais secularizados da nossa cidade, que é o prédio da Faculdade de Direito do Recife. Um prédio histórico, uma das faculdades mais antigas do nosso país, onde não havia espaço para aquilo ali naquele local. E o que mudou a minha perspectiva foi ver aquele local como um centro de missão. Porque eu estava talvez vendo muito mais como um escape. Eu dizia, não, eu quero guardar a minha fé, eu não posso me contaminar, eu não posso entrar nesse local, senão eu vou me perder. Poderia falar mais dessa experiência, mas eu tenho que seguir. E voltando ao texto, do versículo 3 ao 6, o texto fala, o rei ordena que esses jovens israelitas fossem trazidos, né? Jovens que eram da família real, que eram da nobreza, jovens bonitos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e que fossem capacitados para servir no palácio do rei. Era praticamente, meus irmãos, um processo aqui de vestibular para eles entrarem ali naquela Babilônia. Era quase um Enem. Tinham vários critérios para entrar na Universidade da Babilônia e para eles preencherem aqueles requisitos, né, para que eles pudessem de fato entrar, eles precisariam aprender a língua e a literatura dos babilônios. Veja que associações a gente pode fazer aqui com os contextos das nossas universidades, né? A língua muda, a forma de se tratar as coisas muda. Aí eles precisavam comer e beber daquilo que o rei designasse. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos para depois servir ao rei. Né? E hoje em nossas universidades são 4 ou 5. E aqueles meninos, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, ganharam novos nomes. Né? Por que não dizer nomes sociais, como tem acontecido em nossas universidades? E diante de tudo isso, meus irmãos, a história narra que Daniel aceitou tudo que estava sendo imposto, com exceção de uma coisa. Ele pediu autorização, porque ele disse, eu não vou me tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Então ele pediu, chegou junto do chefe dos oficiais e disse, olha, eu queria sua autorização, porque eu não vou me tornar impuro com isso. A identidade judaica estava baseada em 3 fundamentos principais. O calendário religioso que eles viviam, a circuncisão, né, todo judeu passava por aquilo, e por fim, as comidas que eles comiam. E esse era um dos problemas. Daniel disse, olha, eu tinha restrições, carne de porco, carne de coelho, outros animais que eram proibidos naquele contexto. E Daniel disse, olha, eu tenho um limite daquilo que eu posso entrar naquele contexto. Né? E ele aceitou tudo aquilo. Mas essa coisa não poderia ser aceita sob pena de ele contrariar exigências previstas na lei, como Levítico capítulo 11, Deuteronômio capítulo 6. E essas 3 características, meus irmãos, nos chamam a atenção aqui alguma coisa relacionada a como Daniel reagiu àquela situação. É muito curioso, porque Daniel, quando foi colocado contra o muro, naquela situação, a decisão dele apresentou algo muito interessante. Características que talvez possam me ajudar e lhe ajudar diante de situações difíceis que surgem diante de nós. Primeira coisa que o texto mostra é que a decisão de Daniel ela foi muito firme, gente. Ela foi imediata. Daniel não parou para pensar, vamos orar para ver se de fato eu vou comer a comida do rei. Vamos ver o que é que a gente resolve daquela situação. Daniel disse, olha, eu não vou comer. Não posso comer.
Ele tomou uma decisão imediata, uma decisão firme. Segundo lugar, ele tomou uma decisão solitária. Note que quem tomou aquela decisão não foram os outros 3 amigos dele. Ele decidiu sozinho aquilo. Ele poderia ter pensado, os outros 3 amigos não falaram nada, eu acho que não tem problema, né? Ele disse, não, eu sei que eu não posso fazer isso. Ele tomou uma decisão solitária. E, terceiro lugar, ele tratou com muita sabedoria aquilo. Porque pare para pensar, Daniel podia ter batido na mesa e ter dito, você está louco, eu nunca vou comer isso. Mas ele disse, chefe dos oficiais, vem cá, deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu te propor uma solução também. Eu não vou comer isso não, mas deixa eu te dar uma saída. E aí ele propôs, né, o regime que ele propôs. Será que isso pode lhe ajudar de alguma maneira a tomar decisões em alguma situação que você tem vivido? Às vezes você pode adiar, né? Você diz, você sabe que aquilo não deve ser feito, mas você para e pensa, será que eu consigo dar um jeitinho nisso? E isso é muito ruim, porque depois, às vezes, você talvez não consiga voltar atrás. Segundo lugar, solitária. Não espere ninguém. Se você sabe que aquilo é da vontade de Deus, tome aquela decisão. Terceiro, use de sabedoria. Não é porque você precisa ser firme que você precisa ser ignorante. Você não precisa deixar de ser sábio na execução das suas decisões. E do versículo 9 ao 20, meus irmãos, o texto continua e a gente foca aqui na decisão que Daniel tomou, mais especificamente nas consequências da decisão dele. A Bíblia diz que, sobrenaturalmente, Deus fez com que aquele chefe dos oficiais simpatizasse com Daniel e aceitasse a proposta que Daniel estava fazendo para que eles passassem 10 dias com apenas vegetais e água. E a história narra também que depois dos 10 dias de experiência, os 4 jovens, sobrenaturalmente, estavam mais saudáveis e mais fortes que os demais que comiam da mesa do rei. E para finalizar, o texto diz que, sobrenaturalmente também, a esses jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Desse modo, meus irmãos, ao final do processo do vestibular da Babilônia, eles foram escolhidos, eles foram selecionados, foram aprovados naquele processo. E o rei os escolheu justamente por constatar que aqueles jovens eram 10 vezes mais sábios que todos os magos e encantadores de todo o reino. Sabe como é que isso se relaciona com a minha e com a sua vida hoje? Meus irmãos, o texto fala aqui claramente que quem deu àqueles meninos sabedoria e inteligência para conhecerem não somente alguns, mas conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência, foi o Senhor Deus. Foi Deus quem concedeu esses dons para aqueles meninos. Isso mostra para a gente de forma muito clara que não existe nenhum fundamento bíblico para que eu e você dissociemos nossa experiência acadêmica, nossa experiência educacional, nossa experiência intelectual da nossa fé. Inclusive, tudo vem do Senhor. Inclusive, o conhecimento. Isso inclui, antes que você se pergunte, todas as áreas, porque o texto fala todas as áreas da ciência e da cultura. Toda a verdade, meu irmão, minha irmã, é uma verdade de Deus. Uma frase muito conhecida de Abraham Kuyper, um teólogo, um estadista, um homem que exerceu vários papéis importantíssimos na Holanda, dizia: não há 1 centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Então, eu creio que essa passagem, ela nos chama de forma muito clara e nos mostra que eu e você, enquanto cristãos, não precisamos ter medo de crer, de defender, de proclamar a nossa fé, entendendo que toda a verdade procede de Deus. Eu e você não podemos ter medo do conhecimento, não é um inimigo da fé cristã. É verdade que, por vezes, a fé,
ela vai além daquilo que o conhecimento humano consegue explicar. Mas isso não significa que ela é contrária ao conhecimento. A verdade é que a fé transcende o conhecimento, não é contrária a isso. Os maiores envolvidos, meus irmãos, na revolução científica do século XVII, muitos deles eram cristãos. E criam que aquelas descobertas serviam para glorificar a Deus. Eles não viam, eu estou descobrindo coisas aqui novas, descobertas, pesquisas. Eu vou contradizer a Deus. Eles não tinham esse medo, meus irmãos. Eles queriam descobrir mesmo, porque eles entendiam que aquelas descobertas serviam para apontar para Deus e mostrar o quanto Deus era grande, o quanto de Deus ainda não era entendível, compreensível. Os prêmios Nobel que foram ao longo desse último século distribuídos. Eu vi uma publicação, uma informação ontem, né? O Nobel é um prêmio que reconhece em pesquisas de grande valor, em todas as áreas do conhecimento, exatamente como a gente viu aqui, como química, física, medicina, literatura, economia, paz, o que você imaginar. Pasmem, meus irmãos, 65% desses prêmios foram dados a cristãos no último século e 20% a judeus. 85%, minha matemática está boa, né? 85% vieram de origens cristãs judaicas. 1% veio do mundo muçulmano, o outro 1% não sei o que lá, não sei o que lá. E a gente muitas vezes se vê num país sendo destruído pela falta de conhecimento e a gente acha que a nossa fé se limita a uma expressão somente devocional, que há um lugar fundamental para isso. Mas existe um lugar que transcende a isso, que é a nossa experiência pública, fora o que a gente tem feito em nosso trabalho, em nossa faculdade, em nossa escola, dentro da nossa casa, com os nossos filhos. Johann Sebastian Bach, né, uma expressão linda de uma capacidade sobrenatural, eu diria, para a música. Alguns defendem que foi o maior músico da história, outros dizem que está ali junto com Beethoven, Mozart. Meus irmãos, esse homem foi um cristão fervoroso. Produziu mais de 1000 obras. Começava suas obras dizendo assim: Jesus me ajuda, está em todas as suas escritas. E concluía cada partitura dizendo: só lhe deu glória, somente glória a Deus. E, meus irmãos, eu creio que eu poderia passar muito tempo falando disso, mas meu tempo está acabando. E eu creio que isso, em resumo, nos remete a uma necessidade de uma mudança de percepção disso em nossos dias, sabe? A igreja brasileira, a gente passou por muita coisa, pessoas se converteram verdadeiramente, mas existe um problema grave de cosmovisão, a gente teve um coração transformado, muita gente reconhecendo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, mas existe uma dificuldade de se ver como alguém no mundo que está sendo chamado a proclamar a Deus sem medo, por acreditar que isso é compatível com a minha fé. É uma necessidade de mudança de cosmovisão, que é simplesmente, em simples palavras, a forma como a gente enxerga o mundo. Então nós precisamos ter a segurança de que a forma como a gente enxerga o mundo, ela pode ser enxergada sob a ótica cristã, sob a ótica bíblica, e que isso não é mentira, que isso não vai ser destituído por descobertas científicas, porque, na verdade, a gente crê que isso vai servir para corroborar aquilo que a gente crê. Michael Gorin, ao falar sobre cosmovisão, um teólogo americano, ele fala que uma cosmovisão cristã, ela é tão importante ao ponto de que ela é necessária para estabelecer uma base sólida para um envolvimento cultural intenso, fornecendo percepções úteis e ferramentas conceituais específicas para que a gente possa executar nossas tarefas no mundo, seja no lar, na igreja ou na esfera pública, porque ela nos dá essa base, essa segurança. Então, meus irmãos, eu queria trazer 2 aplicações disso à sua vida, à nossa vida aqui nessa noite. Se há alguém aqui que ainda não conheceu o Senhor Jesus, que está assim ansiando, e um dos desejos da sua vida é a busca pelo verdadeiro conhecimento, e você nunca tinha parado para pensar como isso pode estar associado à fé, eu queria ler um versículo, está em Colossenses capítulo 2, versículos 2 e 3, onde o apóstolo Paulo, ele fala assim, olha: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor,
e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Veja o que esse versículo fala, como ele conclui. Diz assim, meu irmão: nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O verdadeiro conhecimento que a nossa humanidade tem ansiado buscar, que os filósofos, sociólogos e as pessoas têm buscado desesperadamente no meio dessa sociedade, estão escondidos em Jesus Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, com base nesse versículo, eu queria que, se há alguém aqui que ainda não rendeu a sua vida ao Senhor Jesus, eu queria que você pudesse perceber que a plenitude desse verdadeiro conhecimento, ela só vai ser alcançada quando você compreender a Cristo. Não somente aquele Cristo que é mostrado como um homem que fez milagres, um homem que era poderoso, que ele fez tudo isso, mas o Cristo da cruz do Calvário, por meio de sua morte, que nos deu vida, através da sua ressurreição. Da sua morte ele pagou o preço do nosso pecado, e através da sua ressurreição ele nos deu vida, pois mostrou que ele é maior do que a morte, que nem a morte pôde o deter. Veja que mistério profundo. O único homem que veio ao mundo, que conseguiu vencer a morte, é o Senhor Jesus. O único que conseguiu vencer o maior inimigo do homem. Então, meu irmão, minha irmã, creia em Jesus nessa noite. Creia na sua obra de redenção. Se arrependa, porque esse é o verdadeiro caminho para o conhecimento verdadeiro. Esse é o caminho, é o início da estrada. Eu continuo crendo que, independente do momento da história em que a gente vive, modernidade, pós-modernidade, qualquer coisa que a gente venha a viver, meus irmãos, o Evangelho continua sendo a principal e urgente mensagem que precisa ser crida e proclamada. Amém? E se você é um cristão já, você já professa isso, eu creio que essa mensagem, como ela já veio falando aos nossos corações, é um chamamento para que eu e você possamos assumir nossas tarefas nesse mundo mau que estamos sendo inseridos. Nós fomos salvos, meus irmãos. Nossa vida com Cristo está garantida na eternidade se você, de fato, passou por uma experiência de novo nascimento. E o nosso desafio agora é saber como a gente responde a esse mundo diante daquilo que Deus veio fazendo em nossas vidas. Então, que essa mensagem esteja sendo um impulso para você, se ver como alguém chamado a fazer parte disso, seja o mais novo que está aqui nesse auditório, a criança até o mais velho. Você tem um papel a cumprir. Se você é um cristão, Deus tem algo a fazer por meio disso na sua vida. E assim como Ele capacitou aqueles meninos para serem cheios de todo o conhecimento e conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência, Ele há de fazer isso, nos capacitar. E nós precisamos nos buscar isso da fonte que é o Senhor Deus. Você está disposto, meu irmão, minha irmã, assim como Daniel, ser firme, não abrir mão daquilo que é inegociável e, ao mesmo tempo, sem perder a capacidade e o desejo de cumprir a missão, se olhar dentro dessa Babilônia e dizer, não, eu quero ver essa Babilônia como Deus enxerga, eu não quero ver como eu quero enxergar. Eu quero fugir do conformismo, eu quero fugir do escapismo. Eu não quero ser dominado por esse mundo, eu não quero ver ele como um campo de diversão, mas eu também não quero fugir das responsabilidades que Deus tem colocado nas minhas mãos. Eu não sei qual desses dois pontos aí é o seu desafio, mas eu quero que você possa, independentemente de qual seja, passar a partir de hoje, encarar a Babilônia que você está inserido como um campo de missão, onde você é chamado para levar a mensagem de Cristo e refletir a glória de Deus ali naquele local. É o desejo do meu coração, é a oração que eu faço pela sua vida. E que Deus nos abençoe, nos capacite e nos dê graça para vivermos dessa maneira. Amém?